Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: pesquisas garantem qualidade da laranja e mantêm o estado de São Paulo líder mundial na produção da fruta. Estudos sobre o combate de pragas nas lavouras chamam a atenção do agricultor, que está sempre em busca de melhores resultados. E a agricultura biodinâmica, sistema que não usa produtos químicos, é alternativa de produção integrada, diversificada e autossustentável. E você vai ver também. O Brasil exportou quase 23 milhões de sacas de café de 60 quilos nos 7 primeiros meses deste ano. Em Mato Grosso do Sul foi publicado o calendário oficial de vacinação contra a febre aftosa no rebanho de bubalinos e bovinos. A agricultura biodinâmica é um método que não usa produtos químicos, preserva o ciclo natural de crescimento da plantação e segue as estações do ano e as fases da lua. O sistema integrado, diversificado e autossustentável de produção é uma alternativa utilizada por agricultores de várias regiões do país. O homem e o universo em harmonia. A base da agricultura biodinâmica. A biodinâmica, ela é um caminho de conhecimento da natureza, né? Ela surgiu de um ciclo de 8 palestras, né, proferidas por Rudolf Steiner, na Alemanha, em 1924. A biodinâmica é um braço da antroposofia, né? Rudolf Steiner foi um filósofo que viveu entre 1861 e 1925. Então, ele fundou o movimento, a Sociedade Antroposófica. A antroposofia busca, acima de tudo, esse conhecimento do ser humano na sua integridade. Os membros da Sociedade Antroposófica perguntaram o que a antroposofia poderia oferecer à agricultura. Então, o Steiner ele desenvolveu os fundamentos, né? Fundamentos para a prosperidade da terra. Para entender como a agricultura biodinâmica é aplicada na prática, viemos até a Fazenda Camocim, em Pedra Azul, Domingos Martins, nas Montanhas Capixabas. E logo que chegamos, percebemos algumas semelhanças com a produção orgânica. A agricultura biodinâmica é uma forma holística de praticar a agricultura, onde tudo se integra. Primeiro, pensando na terra, pensando nas pessoas, pensando nos animais, pensando nas plantas. Assim como na agricultura orgânica, a biodinâmica não utiliza de agrotóxicos, de pesticidas, de adubos sintéticos, de hormônios, de transgênicos, mas além de não utilizar nada disso, ela busca essa reconexão da terra com o cosmo. Então a biodinâmica ela segue, né, os ciclos naturais da terra, né, e do cosmo, né? A gente usa de um calendário astronômico agrícola para ver plantio, lua, colheita e tudo mais. A biodinâmica já é utilizada em mais de 142 mil hectares em 47 países mundo afora. A Alemanha responde por 45% do total. No Brasil, Botucatu, no interior paulista, é o berço da agricultura biodinâmica e o estado de São Paulo é um dos locais onde se pratica as técnicas biodinâmicas de maneira mais intensa, mas aos poucos elas começam a ganhar espaço em outras regiões brasileiras. Por aqui, já produzimos arroz biodinâmico, azeite, hortaliças, uvas, vinhos, cacau e até café biodinâmico, a especialidade da Fazenda Camocim. Os grãos enchem os olhos. A Fazenda Camocim ela trabalha com cafés especiais, né? A biodinâmica ela vem sendo aplicada nos últimos 20 anos. Né, aqui na fazenda, ela é certificada já há 21 anos, fez 20 anos o ano passado. Então, a gente aplica todos os princípios da biodinâmica, a gente utiliza os preparados, a gente utiliza dos ciclos da lua para fazer o manejo das lavouras, as podas, a adubação. Né, a gente tenta seguir, na medida do possível, todos esses princípios, né, da agricultura biodinâmica. É um mercado que está em ascensão, muito forte na Europa, muito forte fora da Europa também. Para nossa felicidade,
a gente está vendo o crescimento desse mercado no Brasil agora com essa pandemia, por incrível que pareça. As pessoas estão mais preocupadas com o que estão comendo, com o que estão consumindo, com o que estão comprando. Então, um consumo mais consciente, mais voltado para a preservação do meio ambiente, mais voltado para a preservação da vida. Então, a gente está bem feliz com isso. Um elemento essencial na agricultura biodinâmica está bem aqui na minha mão, dentro dessa caixa. É um preparado feito à base de ervas medicinais, esterco fresco de vaca e também minerais, ou seja, pó de cristal. Nós temos dois tipos de preparados. Os preparados de aspersão, que são feitos à base de esterco de vaca fresco e cristal de quartzo. E nós temos os preparados de composto. Esses preparados de composto, cada um é elaborado de uma forma específica e enterrado no outono. Então nós temos a camomila, a urtiga, mil-folhas, carvalho e dente de leão. Esses preparados são usados para a inoculação do composto. Eles auxiliam no processo de compostagem, de formação de humus e de elaborar um adubo, uma compostagem mais perfeita. Mas esses preparados não podem ser aplicados diretamente no solo ou nas plantas. Eles precisam ser dinamizados. A técnica chama a atenção e desperta a curiosidade. Esse é um preparado Fladen. Ele é direcionado para os processos de compostagem do solo, de formação de humus. Só que para ele agir, a gente precisa passar por esse processo de dinamização, que é um movimento rítmico, de 1 hora. No caso desse preparado específico Fladen, essa dinamização é por 20 minutos. E o princípio é você promover equilíbrio e caos. Então a gente começa a dinamizar esse preparado, a gente começa fazendo um movimento harmônico até formar um vórtex. Quando a gente atingiu esse equilíbrio, a gente provoca o caos, invertendo o movimento. Esse processo de caos e equilíbrio faz com que toda a força contida no preparado seja transferida para a água. Por isso que as quantidades de preparados biodinâmicos utilizadas são pequenas, porque é a energia contida nele que vai atuar. Então a gente permanece nesse movimento rítmico por 1 hora, que assim esse preparado, toda a força desse preparado vai ser transferida para a água. Este é um dos processos mais importantes da biodinâmica. Quando a gente faz o processo de dinamização, que, como vocês viram na barriga, que a gente forma aquele vórtice, inverte o movimento, esse choque entre as moléculas de água faz meio que o preparado acordar. E toda essa força, toda essa energia é transferida para a água. E daí a gente vai pulverizar na lavoura, no solo ou nas plantas. A aplicação é da maneira mais simples possível e o resultado impressiona. O resultado é principalmente o que a gente sente na xícara, A qualidade do café, o aroma, a cor, o sabor, Além dos preparados promoverem toda essa questão de uma maior sanidade nas lavouras, a gente não tem problemas com pragas e doenças, você tem o resultado na xícara, Uma maior qualidade da bebida, Você realmente aguça todas essas qualidades organolépticas que o café pode oferecer. A gente pode sempre melhorar, Tudo que a gente faz nessa vida, a gente sempre pode dar um pouco melhor, Pode sempre estar melhorando, se aperfeiçoando. E nada melhor do que produzir em sintonia com a natureza. Sim, sim. Produzir com a natureza e não contra a natureza. É trabalhar junto. Trabalhar junto, alinhado com esses ritmos, com essa integração com toda a natureza. Os próximos passos para nós aqui são conquistar a cabeça dos outros produtores locais no nosso entorno para esse tipo de agricultura, que além de ter uma rentabilidade melhor, tem todo o aspecto da sustentabilidade de verdade.
Você vai ver ainda nesta edição, pesquisas garantem melhoria na produção e qualidade da laranja. E a seguir, as principais notícias do campo. O Brasil exportou quase 23 milhões de sacas de café de 60 quilos. Os principais destinos foram Estados Unidos, Alemanha, Itália, Bélgica e Japão. Nós voltamos já já. Confira agora as principais notícias do campo. O governo do estado de Santa Catarina divulgou na última semana o relatório final dos estragos causados na área rural pelos 2 tornados e tempestades que atingiram o estado de Santa Catarina nos dias 14 e 15 de agosto. Ao todo, as perdas somam 50 milhões de reais. Foram atingidos 1.119 estabelecimentos agropecuários em 22 municípios, concentrados no Planalto Sul, Planalto Norte, Meio-Oeste e Litoral Norte catarinense. Os municípios mais atingidos estão nas regiões de Joinville, Videira, Canoinhas e Campos Novos, onde as perdas foram de 49 milhões e meio de reais. O governo do estado orienta os produtores a solicitarem os benefícios do Plano Safra 2020-2021 para recuperarem os estragos. Em Mato Grosso do Sul foi publicado o calendário oficial de vacinação contra a febre aftosa no rebanho de bubalinos e bovinos. Segundo a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, o IAGRO, a imunização acontece em novembro. O controle sanitário de 2020 será dividido em 2 regiões, a do Planalto e a do Pantanal. As regras continuam as mesmas, mas o pecuarista precisa estar atento às vacinas registradas e controladas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. A vacinação é obrigatória e, caso haja descumprimento das determinações, o criador sofrerá sanções. O Brasil exportou quase 23 bilhões de sacas de café de 60 quilos nos 7 primeiros meses deste ano, com rendimento de 3 bilhões de dólares, em torno de 16 bilhões de reais. A maior parte das exportações foi de café arábica, seguido de conilon e solúvel. Os principais destinos foram Estados Unidos, Alemanha, Itália, Bélgica e Japão. O tema da live do projeto Caminhos do Agro São Paulo da próxima quarta-feira é cana-de-açúcar. A estimativa para a safra brasileira 2020-2021 é de mais de 642 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A previsão é de que São Paulo mantenha a liderança com mais de 335 milhões de toneladas, 53% da produção brasileira de cana-de-açúcar. No episódio da semana passada, o assunto foi gestão no campo e foi conduzido pelo secretário de Estado da Agricultura de São Paulo, Gustavo Junqueira. Uma gestão desafiadora, porque somos uma indústria a céu aberto, e, portanto, gestão faz a diferença no dia a dia do produtor rural, do empreendedor rural, do empresário e de toda a parte de serviços. Um exemplo de gestão apresentado é do Grupo Hasegawa, o maior produtor de hortaliças do Brasil, certificado pela Global Gap, reconhecida mundialmente por estabelecer padrões para boas práticas agrícolas. Eu não enxergo mais manter o meu negócio ou crescer o meu negócio sem ter essas informações consolidadas hoje dentro de um sistema, me gerando informação. Isso já é uma cultura para mim, né? Se não tiver isso, eu não enxergo mais nada no meu negócio, não tenho mais segurança nos meus processos, eu não consigo gerar garantia não só para meus colaboradores, mas principalmente para os meus consumidores. Dividido em 2 partes, a live contou com 4 convidados. O coordenador de Desenvolvimento Rural Sustentável, José Luiz Fontes, o diretor de negócios da UPL, Marcelo Gardel, o consultor e diretor da Íntegra e o secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles. Esse aporte de tecnologia de desenvolvimento que permitiu que vastas extensões de terra se tornassem férteis, tudo isso deu o segundo grande salto da agricultura brasileira. 1/3 das propriedades hoje ganham muito menos que poderiam. 1/3, em média, das propriedades estão buscando melhorias incríveis e 1/3 nessa distribuição realmente estão preparados para absorver
toda e qualquer tecnologia, lembrando que 6% das propriedades hoje, eu posso dizer que são propriedades incríveis. 93% das fazendas ou das propriedades que usam ferramentas gerenciais melhoram na primeira safra, ou seja, quase 100% tem mudanças importantes já na primeira safra, pelo fato de ter uma visão clara estabelecida, de ter as metas, de ter plano de ação para bater essas metas e trazer todas essas tecnologias buscando margem e qualidade. E 50% de todas as propriedades que nós tivemos a oportunidade de praticar a gestão dobrou a capacidade de geração de caixa em 4 anos. O Brasil deve colher quase 279 milhões de toneladas de grãos na safra 2020-2021, 8% a mais do que na anterior. Segundo a Conab, no próximo ano, a safra prevista para a soja é de 133 milhões de toneladas e do milho 112 milhões de toneladas. As exportações também devem ter um aumento expressivo. O setor da agropecuária é líder na criação de postos de trabalho no ano. Foram abertas 82.200 vagas de janeiro a julho deste ano, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária, a CNA. Em julho, o setor abriu mais de 23 mil vagas. As áreas com mais ofertas foram lavouras temporárias, produção de lavouras permanentes, hortícolas, criação de bovinos, florestas plantadas, criação de aves e suínos. São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Bahia se destacaram na criação de vagas na agropecuária este ano. A seguir você vai ver, pesquisas possibilitam o estado de São Paulo manter título de maior produtor de laranja do mundo. Nós voltamos já. O estado de São Paulo, o maior produtor de laranja do mundo, se destaca também nas pesquisas para melhorar a produção e a qualidade da fruta. Estudos que visam dar resistências às laranjas e combater pragas estão em evidência. Isso garante um aumento do consumo da fruta rica em nutrientes que trazem benefícios à saúde. A gente tivemos um ano de aumento nas minhas vendas mesmo, né, de mais de 50% do consumo da fruta e do suco também, né? Teve muita procura, né? A gente, por fazer feiras livres direto, né? E a gente vê que o pessoal que vinha comprar uma embalagem de um saco de laranja de 10 quilos, aquela família começou a comprar 2. A laranja, que nunca deixou de ser uma das frutas preferidas dos brasileiros, passou a ser ainda mais lembrada por causa da quantidade de vitamina C durante a pandemia. O consumo aumentou na tentativa de reforçar o sistema imunológico. Nesta fazenda, na cidade de Limeira, interior de São Paulo, existe produção o ano todo. Para isso, o Eduardo conta com diversas variedades. Essa é uma variedade Valência folha murcha, né? É uma laranja tardia, né? Que da época da flor do chumbinho até ela ficar boa para o consumo é de 15 a 18 meses para ela chegar no ponto de colheita, né? E a gente também temos as variedades precoces, né? Que da época do chumbinho da flor, que varia de 8 a 10 meses, até 12 meses, para começar um período de colheita antecipado, né? Assim você tem, então, durante o ano inteiro, o produto, né? Isso. O estado de São Paulo é o maior produtor de laranja do mundo. Na última safra da fruta foram colhidas mais de 13 mil toneladas, produção 5% maior que a safra 2017-2018. Uma geração de renda de mais de 57 milhões de dólares em exportação da fruta, segundo a Confederação Nacional da Agricultura. Os maiores compradores são Holanda, Reino Unido, Espanha e Alemanha. No manejo, uma das pragas que comprometem a produção de citros e que tira o sono de muitos produtores é o greening, que impede que a fruta se desenvolva. Esse é um galho, né, com o greening, né? E você vê a formação de folhas bem menor do que um galho sadio, né? E é onde a gente vê também um fruto, que já está bem com formação que não vai conseguir se formar, né? E a gente vê uma fruta sadia, bem diferente, né? Esse provavelmente ele está com os vasos dele do Phloema xylema
entupidos com a bactéria do green, né? E a fruta não desenvolve, não consegue formar, e é onde acaba ocasionando a derriça, a perda, ela cai para o chão, né? E esse é o galho sadio, né? Onde a gente vê um fruto bonito, saudável, né? De formações bonitas, onde isso aqui vai, como por ela ser uma variedade tardia, a gente vai conseguir colher ela em janeiro, fevereiro do próximo ano, né? E vai ser uma fruta muito boa de sabor, uma fruta que vai aguentar na árvore para a gente passar esse período de entre safra que a gente tem, né? Vamos cortar ela aqui de novo. Boa formação dela. Além de vender a fruta in natura, o Eduardo resolveu processar o suco. O produto natural virou a principal fonte de renda da fazenda. Comprei uma maquininha de fazer suco, né? Contratei uma funcionária para ajudar. Daí a gente começou a fazer uma feira lá em Campinas e foi daquela maquininha, começou a fazer o suquinho da gente, né? Não tinha rótulo, não tinha... Era uma forma de não perder o meu produto que se jogava embora, né? E dali foi, o pessoal foi gostando, né? A gente fazendo sempre um produto fresco, assim, do dia, vendia no outro, né? Venda direto ao consumidor, daí sem propaganda, um falando para o outro falando para o outro, né? E foi dando certo. A gente começou, né, bem assim, no desespero de se manter no ramo citrícola, né? E daí se apaixonou e começou a ver que a rentabilidade era muito boa para a gente que vem da agricultura familiar e agrega o valor no nosso produto, né? E a gente começou a fazer todos os processos de uma pequena empresa, né? Mas até chegar na mesa do consumidor, existe um trabalho muito grande de pesquisa. Manter uma boa qualidade da fruta não é tarefa fácil. No Centro de Citricultura do Instituto Agronômico, no interior de São Paulo, pesquisadores trabalham junto com produtores para cada vez mais melhorar a qualidade e sabor da fruta. Tudo para atender à preferência do consumidor final. A gente recebe essa fruta, faz essa análise visual com alguns métodos que são apropriados para isso e depois a gente parte para analisar internamente a fruta, qual que é a qualidade do suco, da polpa que ela produz. A gente acaba seccionando a fruta, extrai o suco e aí nós vamos avaliar qual que é a qualidade desse suco em termos do quê? De acidez, quantidades de açúcares, que o balanço acidez e açúcar nos dá a ideia da palatabilidade, da agradabilidade no paladar. Também podemos fazer as análises de conteúdo de vitamina C, que são características nutricionais importantes da fruta. Como o Brasil é um grande exportador de laranja, qualquer defeito que a fruta apresente, toda a produção é impedida de deixar o país. Para isso, no setor de fitopatologia, são estudadas e desenvolvidas mudas livres de patógenos, ou seja, para que sejam resistentes às pragas que acabam com a produção de laranja no Brasil. Os trabalhos que nós fazemos aqui na clínica visam atender a grande parte aos produtores. Então, os produtores, sejam eles produtores de laranja, sejam eles produtores de mudas, que são os viveristas, eles nos encaminham as amostras, tá? E nós fazemos os trabalhos específicos para diagnóstico de patógenos que constam das instruções normativas para a produção de mudas cítricas e para a exportação de frutos. Uma das maiores preocupações é o início do processo na implantação do pomar, utilizando-se mudas livres de patógenos. Tá? Dentre esses patógenos, nós podemos citar o patógeno que causa o greening, o patógeno que causa a CVC, o patógeno que causa a gomose, que é esse em específico que nós estamos falando, a ausência de nematóides, parasitas. Então, seriam as principais precauções que os produtores hoje devem ter na implantação do pomar. Depois de implantado, são as doenças que ocorrem nas condições de produção, né? Onde hoje, com certeza, o HLB ou o greening é
é a principal doença presente nas nossas condições. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.